Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Strong Life, onde podem interagir conosco colocando as vossas mensagens em torno do tema que nós iremos abordar no dia de hoje. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento e O Mar da Sabedoria. Hoje tenho convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno do tema de hoje, que é um tema atual e pertinente, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Tenho o pastor Pinheiro Manuel, ele que vai nos ajudar a debater em torno desta temática, e tenho o apóstolo Pedro Aleixo. Começo por saudar os meus convidados, começando com o pastor Pinheiro Manuel. Pastor, ora viva. Ora viva, Massango. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, pelo que queremos desde já saudar a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa, a si, Massango, e naturalmente também ao Pedro Aleixo, que está comigo aqui. Muito boa tarde. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, paz e graça. Muito boa tarde a todos que nos acompanham lá de casa. Eu sou discípulo do profeta Cacó Felipe. O meu nome é Pedro Aleixo, eu quero acreditar que muitos de vocês já ouviram falar. E pronto, estamos aqui para trazermos essas verdades aqui. E saudação também ao meu companheiro aqui do painel. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas mensagens, podem partilhar o nosso programa para que possa alcançar mais pessoas. Hoje temos um tema super pertinente, que é a visão alucinatória e visão profética. Apóstolo e pastor, olhando para o tema de hoje, há perguntas que surgem, porque hoje em dia há pessoas que nós encontramos que dizem que falaram com Deus através das visões, através da visita, neste caso, do nosso Santo Deus. Começo com o apóstolo Pedro Aleixo, colocando as seguintes questões. Apóstolo, o que é uma visão? O que é uma visão alucinatória? O que é uma visão profética? Sim, eu gostaria de separar um bocadinho. Primeiro falar da visão profética, e depois, em parte, quando se fala de uma visão alucinatória. Bem, não sei se poderíamos cuidar desta maneira, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte. Muitas pessoas sobre a face da terra terão visões, terão sonhos, até de Deus, não é? Muitos terão. O que ocorre é que, realmente, quando não existe um profeta mensageiro sobre a face da terra, Deus, ele comunica-se a cada um por meio de sonhos e visões, não é? Mas, na medida em que aparece um profeta mensageiro sobre a face da terra, todos aqueles que têm sonhos e visões são tidos a ser interpretados, esses sonhos e visões, por meio daquele que é o maior do seu tempo. Por exemplo, falando nos dias de Daniel, a Bíblia mostra que existiam lá tantos homens para poder interpretar o sonho, a visão que o Nabucodonosor tinha. Mas você pode ver que, de todos eles, ninguém estava capacitado para tal. Mas eram homens que diziam ser de Deus. E o único que estava lá capacitado para tal era o profeta Daniel. Assim também em tempo de tantos outros profetas. Então, para dizer que muitos poderão ter visões, muitos poderão ter sonhos, até de Deus. Mas cabe a um profeta mensageiro confirmar se realmente isso vem de Deus ou vem do diabo Satanás. Não é? Obrigado, apóstolo. Pastor Pinheiro, como é que olha para esta questão prévia? O que é uma visão? O que é uma alucinação? O que é um espírito? Em algum momento o apóstolo aqui fez menção a um profeta mensageiro, que deve ser a pessoa que vai diferenciar as visões. Se essa visão é de Deus ou essa visão é de Satanás. Pastor. Ora bem, vamos em partes. Por visões alucinatórias, podemos definir o conjunto de sonhos, visões, especulações que são ditos ou arroladas ou ainda
especificadas em nome de Deus. E por visão profética, nós podemos entender é aquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, Ezequiel é um livro profético muito interessante sobre isso. Porque Ezequiel teve várias visões da parte de Deus. Agora, concernente a esta questão de um profeta mensageiro de uma determinada época, eu acho que eu já teria isso como uma visão alucinatória. Isso já faz parte de uma visão alucinatória. Não profética. Não. Já é uma visão alucinatória. Porque não tem nada a ver com o que a Bíblia nos fala. Nem tem base bíblica isso. Né? Então, é isso e tantas outras visões que aparecem que fazem todo parte de um pacote de alucinações que enganam, deixam as pessoas meio que malucas e até perturbadas no seu espírito, no seu entendimento. Então, previamente seria isso que eu entendo sobre visões alucinatórias e visões proféticas. Visão, só em outras para ser mais específico. Visão profética é o que nós temos nas Escrituras Sagradas. E alucinações, esse conjunto de brincadeiras que a gente vê, mesmo até nos dias bíblicos também existiram e continuam até nos nossos dias, com o objetivo de enganar e entreter as pessoas. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, qual é o seu entendimento em torno disso? Porque o pastor aqui trouxe aquilo que são as visões proféticas. As visões proféticas têm como base a Bíblia. E as visões alucinatórias são aquelas que nós conseguimos ver hoje em dia. Por exemplo, que o apóstolo em algum momento falou, naquilo que o pastor falou, parece que se enquadra nas visões alucinatórias. Qual é o seu comentário em torno disso? Primeiro dizer que nenhuma visão profética tem base na Bíblia. Não existe isso. Para começar, a vossa Bíblia é um conjunto de livros dos profetas. Antes que existisse uma só profecia na Bíblia, existiu o profeta mensageiro, compreende? Quando eu dei exemplo aqui de Daniel, a Escritura mostra que enquanto Daniel, assim como Nabucodonosor e os outros homens que diziam ser de Deus viviam, lá Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho da parte de quem ele não sabia se era de Deus ou era de quem. Chamando os líderes religiosos daquele tempo, todos eles não estavam capacitados para interpretar e dizer o que o Nabucodonosor havia tido. Mas era um homem chamado Daniel, um profeta, que veio para interpretar. Quando falamos, por exemplo, daquilo que aconteceu com o filho de Nabucodonosor, Balsazar, quando profanou contra as coisas santas, a Bíblia diz que uma mão escreveu no reboco. Mas, no entanto, os sacerdotes, os homens de renome daquela altura, não poderiam provar que aquilo ali vinha de Deus ou vinha de quem? Não conseguiram dizer algo sobre aquilo. Mas foi o profeta Daniel que veio e mostrou que aquilo queria dizer tal coisa. Você vê? Então, para mostrar, para dizer que antes que existisse uma profecia na Bíblia, existiu o profeta. E as profecias, visão profética, não são somente o que estão lá na Bíblia. Deus, sendo Ele vivo, sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, se Ele está vivo e Ele vai continuar a enviar profetas, é claro que esses profetas virão e profetizarão. Por exemplo, uma visão profética é encontrada, por exemplo, no livro do profeta Cacó Filipe, em Cacó 3, no seu versículo 25, profetizado isso em 2002, em Cacó 73, no seu versículo 29, em Cacó 124, fala lá do que acontecerá com Israel, fala, por exemplo, o que está a ocorrer hoje em relação aos pastores, a Covid, fala de Cacó 3, 25. Bem descrito lá. Como é que irá acontecer? Aí estamos na visão profética. Profética, você vê? O que irá acontecer no futuro. E veja aqui, no entanto, quando falamos de Cacó 73, no seu versículo 29, por aí, o profeta diz que, com o andar do tempo, os homossexuais tomarão até o púlpito nas igrejas. Eles sentarão lá e vocês dirão, não vamos permitir um homossexual na nossa igreja. Mas vocês vão aceitar isso futuramente. E chegado um certo tempo, eles passarão a ser pastores, bispos, cardeais, tantos homens a ministrar nas vossas igrejas. E vocês aceitarão isso. E estamos a ver hoje isso. Você vê? Mas o profeta Cacó Filipe falou isso há muito tempo, em 2008.
mas hoje se cumpre. Essa é uma visão, por exemplo, profética daquilo que Deus mostrou de que iria acontecer. Exato. Obrigado, apóstolo. Pastor, qual é o seu comentário em torno disso? Porque o pastor aqui fez menção às nossas Bíblias e também disse que as visões proféticas nós encontramos no livro de Cacó Filipe. É o único livro que nós encontramos as visões proféticas e dentro desse livro nós encontramos o que está a acontecer hoje. Encontramos lá a profecia sobre a Covid-19, encontramos lá o que acontece nas igrejas entre os pastores. Qual é o seu comentário? O que a Bíblia nos ensina em torno disso? Desculpe só, antes de avançar, peço perdão. Só para retificar o que acabou de dizer. Eu não disse que o livro do profeta Cacó Filipe é o único livro que contém visão profética. Na atualidade, não, é o livro que tem o livro que tem visões proféticas na atualidade. Pastor, é tudo alucinações. É tudo alucinações. Vamos por parte. Quando ele afirma que Cacó Filipe falou isso, é Cacó Filipe, é isso, eu nem sei pronunciar bem o nome. Se estou errado no nome, me desculpa, porque eu nem sei pronunciar bem o nome. Quando ele afirma que o Filipe falou desses últimos acontecimentos em 2008, a Bíblia já fala sobre isso muito antes de Filipe falar sobre essas coisas. A questão da homossexualidade, por exemplo, desde a década de 80, ou muito antes da década de 80, que você tem pastores, bispos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo pastoreando. Antes de Cacó Filipe existir, porque ele nasceu em 72. Então, é tudo alucinações. Tudo que ele está a dizer, como qualquer outro herege, é sempre uma cópia das escrituras sagradas e que faz a sua reinterpretação. E é o que estamos aqui a ver. Porque nada do que ele me disse até agora é novidade. A Bíblia Sagrada já nos fala sobre questões ligadas a pragas, epidemias, pandemias. Aliás, porque essa não é a primeira pandemia que está a acontecer. Já aconteceu pandemia há mais ou menos um século atrás. Então nada do que ele já diz aqui é novidade. Agora, é muito interessante que eu percebo que o nível de ignorância é tão grande, porque ele nega a teologia, e eu estava estudando um pouco como discípulo de Cacó Filipe e não de Jesus Cristo. É natural, se o seu mestre nega a teologia, naturalmente também ele vai negar a teologia, porque eles acupulam tudo isso como se fosse doutrina de Satanás. Pelo contrário, doutrina de Satanás é o que eles pregam. É muito interessante o nível de ignorância teológico. O livro de Daniel, aqueles homens que ele alega serem homens de Deus, não foram homens de Deus. Daniel não está em Jerusalém. Daniel está fora de Jerusalém. E naqueles dias de Daniel, os reis não tinham... Os reis da época, ele mesmo era uma própria divindade. Pelo que quando acontecessem coisas como sonho ou coisas estranhas, era comum consultarem outros deuses, outras autoridades, outras identidades espirituais que não eram necessariamente ligadas ao Deus do céu, ao Deus Criador, ao Deus das Escrituras, ou seja, ao Deus dos Hebreus. Você tem isso em Daniel, você tem isso nos dias de José, pelo que o sonho de José, quando ele chama todas aquelas autoridades e tiveram dificuldade. Então, essas pessoas que ele alega chamando de homens de Deus, não eram pessoas ligadas ao Deus Criador. Pelo contrário, eram pessoas ligadas a outras divindades. Que o rei recorre a essas pessoas para que pudessem interpretar o seu sonho e, infelizmente, não puderam interpretar. Só o Deus do céu, aquele que dá sonhos, poderia então ajudar Daniel a interpretar o sonho. Continuando. Todo profeta do passado e do presente é questionável. Eu ia lhe fazer uma pergunta antes de a gente começar a avançar, com a sua permissão. À vontade. Posso fazer? Ok. Quem chamou Cacó Filipe? Apóstolo. Dentre várias questões que ele levantou aqui. Não, eu só fiz uma. Essa é uma. Deus. Ok, essa é uma. Não fizemos. Deus, o Criador dos céus e da terra. Ok, foi o Deus, o Criador dos céus e da terra. Certo. Segunda pergunta.
Eu vou fazer pergunta e respondes. Segunda pergunta. Com que base, ou quais são as bases de informação que Cacó Filipe tem? Além do livro dele, que vocês acham que é um livro sagrado. Qual outra base de livro sagrado que Cacó Filipe tem? Apóstolo. Base para o que mais ou menos? Porque, por exemplo, quando Jesus vem em seu tempo, ele poderia dizer que Moisés falou de mim, citando, por exemplo, Deuteronômio 18, no seu versículo 15 a 18. Sim. Cacó Filipe, ele aparecendo, ele diz, Mateus 25, 6, Apocalipse 12, Ok, 14. então a base... Estou a responder. Ok. Não sei se é essa a resposta que vocês É querem essa. ouvir. Tá bom. É Da essa mesma mesmo. forma que Jesus também citou o que os profetas falou dele, assim também Cacó Filipe cita em Mateus 25, 6, que esta passagem, por exemplo, fala de mim. Então, não entendo se é a base para a criação do livro dele ou Não, para não. dizer... A base de autoridade que ele se posiciona para dizer que, olha, eu sou profeta porque... tá bom, tá bom. É as escrituras. Mateus 25, 6. Mateus 25. Ok, tudo bem. É muito interessante isso. E baseado nisso, surgiu então o tal famoso livro do Cacó Filipe. Mas é interessante que a própria Bíblia, que Cacó Filipe se baseia, vai nos dizer que o cano das escrituras, meu querido, está fechado. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Eu acho que você tem Bíblia aí, né? Vamos ler. Abra sua Bíblia, por favor. Algumas passagens podemos ler juntos aqui, que eu acho muito interessante. Vai nos ajudar a eximir algumas dúvidas sobre essa brincadeira que vocês estão a promover. Deuteronômio, que é o livro mesmo que vocês usam também, capítulo 12, versículo 32. Tem, sabia? Não tem Bíblia? Eu cito todos os dias. Não, este versículo que eu calma ia aí. dizer. Você tem Bíblia ou não tem? Tenho. Vamos, não quero citações. Não, é assim. Porque eu também posso citar. Não, meu cara, eu não quero citações. Eu posso te dizer o que lá está, se quiser. Não preciso eu ler a quero Bíblia. Não, eu quero ler. Tá bom, você pode ler, é você que está. Podemos passar para pegar, a né? leitura. Ok, podemos assim. Podemos passar. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Vamos para o livro. Ok, vamos para o livro Capítulo 12. 12, versículo 32. Diz assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Está-se a referir a todas as palavras que Moisés falou até aqui, que eles deveriam cumprir, nem aumentando e nem tirando. Ainda em Deuteronômio, capítulo 4, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus que eu lhes ordeno. A ideia é a mesma. Concernente às Escrituras, não aumentam e nem tirem. Vamos agora para o Novo Testamento. Apocalipse, que é o livro que ele citou, no último capítulo de Apocalipse, Olha aqui. Alô, estou à vontade. o último capítulo de Apocalipse, versículos 18 a 20, diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Deste livro. Nota bem, deste, Lógico, não da Bíblia, né? Deste livro de Apocalipse. deste livro. Continua. Deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. É muito interessante. A ideia é, nós entendemos, à luz das Escrituras, que o último apóstolo, apóstolo João, o último apóstolo, apóstolo João, recebeu as últimas revelações de Deus e escreveu o livro de Apocalipse, encerrando o cano das Escrituras. O último livro é este livro, Apocalipse. Não é o livro de Cacó Filipe. Ainda bem que ele entende a língua portuguesa. O último livro é este livro, porque a Bíblia é um conjunto de livros. Então, fora deste livro, não existe mais algum livro. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, o pastor trouxe aqui o que a Bíblia nos ensina, começando do Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Ele falou do último apóstolo, que é João,
que nos apresenta o encerramento do cânon da Bíblia. Qual é a sua interpretação em torno disso? Eu estou muito triste porque o demônio não morre. Eu não sei, conforme o Senhor Jesus dizia, raça de víbora, descendente de serpentes. Isso por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo falava, a coisa entrava daqui, nem ouviam nada. É o que estamos a ver aqui. Estamos em tantos programas, estou a repetir a mesma coisa. Indo na ordem da ideia que estás a trazer, de Deuteronômio 4:12, em que Moisés diz que não podem acrescentar nada das palavras que eu vos escrevo. Deuteronômio 12:32. Será que Moisés ali, ao dizer isso, estava a fechar o livro? Estava a falar daquele que viria após ele? O Josué que veio para acrescentar alguma coisa da sua mensagem, não acrescentou o livro de Moisés. Josué trouxe a sua mensagem. Samuel estava a acrescentar o que Moisés disse? Responda-me só rapidamente. Samuel estava a acrescentar o que Moisés disse? A Bíblia é um livro progressivo. Por favor. Estou a responder. Sim, Calma. você pediu-me para que eu respondesse de forma clara, né? Vai responder. Não. Vai responder. A pergunta é muito clara. Calma, não, é assim, perguntamos qual é a base da visão de que eu confio. O senhor comentou. E eu mostrei. O senhor Pediu para que eu fosse direito, várias não é? palavras. Não, é assim, me responde só, é questão de sim ou não. Josué trouxe a sua mensagem. Samuel tem o seu livro aí. Estava a acrescentar o que Moisés disse ou não? Não. Não estava? Não. Então essa escritura não se aplica a Samuel? Se aplica? Não se aplica a Samuel porque Samuel... Deixa-me comentar. Tá bom, deixa eu avançar. Deixa-me comentar. Não, mais adiante. O apóstolo continuar depois vai Mais adiante. Sim. Vieram tantos outros que trouxeram as suas mensagens. O que Moisés disse não se aplicava a Isaías. O que Moisés disse não se aplicava a Jeremias. Cada profeta... Não é verdade. Então não é verdade. Ok, vamos lá ver. A Bíblia tá bom, vamos lá ver. Tá bom, vamos ver. Não é verdade. Deixa-me entrar na pergunta. Sim. Se é verdade que aquilo aplicava-se até a Paulo, o que você me diz de Atos 21, no seu versículo 20 a 21, onde Paulo diz para renunciar a Moisés e os seus ensinamentos? Paulo diz isso? Vamos lá ver. Não, você que veio. Não, eu estou a dizer o que Paulo diz. Não, se você acha que não está assim, pode ler. Sim, apóstolo. Não, eu estou a dizer. Sim, o que Paulo está a dizer. O pastor aqui trouxe alguns versículos bíblicos. Será que o apóstolo também pode mencionar onde é que está? Estou a mencionar. Não, Atos 21. leia. Estou a dizer o que lá está. Essa é a estratégia. Essa é a sua Mas você tem a Bíblia logo aí. Não, a sua estratégia é de... Essa Bíblia não é sua. Lógico, você não tem Bíblia? Eu tenho eletrônica aqui. Então, abra a sua Bíblia. Então pode ler aí. Eu já estou a dizer, o que lá está. Vamos ganhar tempo, não é isso? Vamos a Atos Bíblia. 21. Vamos à Bíblia. Atos 21. No seu versículo 20 a 21. Sim. Diz o quê? Eu estou a dizer o que diz. Paulo está a dizer aí para as pessoas apartarem-se de renunciar a Moisés e os seus ensinamentos. Pode ler. Ok. Antes que eu leia, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu vou ler. É só ler para... Não, porque ainda está no meu tempo para eu falar. Tem muita coisa. Tu entras, eu entro, não tem problema. Não. Não tem tempo. Eu te deixei falar. Senhor, eu acho que... Pode ler. O que queremos é ler. Vamos ouvir o pastor, depois vamos dar... Há um perigo nas leituras dele. Sim. Porque ele pega os versículos isolados do texto. Pegou Deuteronômio 4, não está isolado? Logicamente. Deuteronômio 4 que você pegou, você Deuteronômio 32. Apóstolo. Sinceramente. Agora vamos ler para eu prosseguir. A questão é só ler, né? Ele pediu para que eu lesse. Vamos ler o versículo. Sim, para eu prosseguir. Eu vou começar, não do versículo que ele falou, eu vou começar dos versículos antes e depois. Eu vou ler. Sim, podemos ler, pastor. Ok. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, o versículo 20 agora, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Isso não diz nada. É uma mentira? Não, é uma mentira que falaste. Paulo não ensinava, não ensinava a não se circuncidar? O que estão a dizer. Não, eu estou a perguntar. Paulo
Essa é a sua Bíblia. Se lermos a versão dele, vai dizer outra coisa. Mas ok, Não. vamos diretamente. Vamos diretamente nesse ponto. Paulo não ensinava para não se circuncidar os gentios? Mentira, verdade. Não ensinava. Não ensinava, sinceramente. Ajude ele. Não, quero dizer que Paulo ensinava. não ensinava. Não, ele aprovava, ensinava. Ensinava que não pudesse ser circuncidado. Então é uma mentira que é falado aí a respeito de Paulo. Não, o que você está falando é uma mentira. Não o que Mas o que eu estou a mentir? Eu já Se explico. Paulo está a dizer ali. Pastor, apóstolo, vamos dizer o Não, pastor ele só leu. só leu. Sim, Ah, eu pastor, estava a dizer dissemos o que está apóstolo escrito lá da que do Paulo pastor, ensinava para que as Sim. pessoas não obedecessem. Deixa ele falar. Continua, Mas apóstolo. o que se dizia que era para circuncidar, Paulo mostrava, ensinava lá que não era para ser circuncidado. É muito claro, é verdade o que está dito aí. Paulo ensinou isso. Ele confirmou aqui. Agora, Paulo ao dizer isso, não estava a acrescentar nem diminuir o que o Moisés disse. Paulo ao dizer que vocês não precisam serem circuncidados, não estava a diminuir, não. Compreende, amado? Paulo estava a trazer a revelação do seu tempo para as pessoas caminharem na perfeita vontade de Deus. Era o mesmo Deus de Moisés que falava por meio de Paulo naquele tempo. Este é um ponto. Agora, falando do livro de... Depois vai ter que me responder, onde diz que aqui João cancela a festa, né? O quê? O cânon, não sei. O cânon das Escrituras. Sim. João cancela. Eu quero a parte onde está dito que aqui o João está a cancelar o cânon das Escrituras, porque aqui está muito bem claro, é português. Ninguém deve acrescentar nem tirar nada das profecias deste livro. Não está a falar do livro de Moisés?